Bom dia, galerinha. Aula do dia 25, quarta-feira, aula de história, aula de geografia, né? Quero já começar o nosso vídeo pedindo perdão acerca do vídeo da aula anterior, onde a tia Maria se equivocou e trocou o livro. Era para a gente trabalhar o livro do terceiro ano e a tia Maria trabalhou o livro do quarto ano. Mas as páginas eram as mesmas e a galerinha conseguiu concluir as atividades e enviaram para a tia Maria. Quero agradecer a mamãe e o papai que participa, que alertou lá a tia Maria que tinha postado uma aula diferente daquilo que estava nas páginas, tá? Então, nós estamos hoje com aula de história, já estamos concluindo as atividades do livro, né? Já estamos aí em atividades de revisão, né? São os finais do livro de história e do livro de geografia. Quero que você coloque a sua data no seu livro de história. Vamos começar hoje estudando a página 96, 97, 98 e 99, tá? São de atividades, são propostas de conteúdos anteriores, a gente está zerando aí, encerrando o nosso livro. No próximo mês nós vamos trabalhar com atividades valendo nota, que são propostas de acordo com esse conteúdo que nós trabalhamos, ok? Então vamos lá. Na página 96 do livro de história, tem o número 13 que diz assim: como vimos, patrimônio histórico, cultural, é um conjunto de manifestações e obras produzidas por uma sociedade ao longo do tempo. Procure no diagrama as palavras do quadro que estão relacionadas ao patrimônio histórico-cultural de uma sociedade. E aí nós temos aqui, né? Presente, objetos, passado, dança, construções, praças, costumes e festas. Então, você vai, né, buscar dentro desse diagrama essas palavras, tá bom? Vai procurar no diagrama essas palavras que estão relacionadas ao patrimônio histórico-cultural, ok? Na página 96. Na página 97, tem o número 14 que diz assim: observe a imagem ao lado e numere as palavras de acordo com sua representação na ilustração. E aí nós temos uma imagem aqui, né, bem interessante, bem bonita no livro, né, com números. Embaixo nós temos assim: casa grande, capela, senzala, moenda, casas dos empregados, canavial, tudo aquilo, galerinha, que nós já trabalhamos em relação a conceitos históricos, né? Como que eram os senhores de engenho, suas moradias, como que essa comunidade se organizava, né? E aí você vai, de acordo com a imagem, vai colocar aqui, casa grande. Qual seria a casa grande? Observe no desenho, né? Eram construções muito bonitas, maiores, né? Na verdade, uma das maiores, né, do complexo, onde havia ali várias outras construções separadas, como igreja, que tinha muito pertinho, dentro da mesma propriedade, a senzala, que ficava normalmente atrás, né, ou ao lado da casa dos senhores. Então, vocês vão observar a capela. Onde que fica a capela? Onde que fica a senzala? Observem bem, fica nos fundos da casa, fica ao lado, na frente, e aí vocês vão numerar de acordo, combinado? 15. Complete o texto abaixo com as palavras utilizadas na atividade anterior. Então, galerinha, vocês vão fazer com as mesmas palavras: casa grande, capela, senzala, moenda, casas dos empregados e canavial. Vocês vão completar a atividade do número 15, ok? Na página 97, vocês vão concluir, certo? 98, número 16, diz assim, ó: relacione os tipos de expedição, bandeirante e os objetivos de cada um deles. E aí você tem uma relação: bandeiras de prospecção, bandeira de apressamento, sertanismo de contrato. Lembra? Sertanismo de contrato. Lembra que nós estudamos acerca disso, fizemos atividades, né? Então, se você tiver dúvida, vá pesquisar no seu livro, tá bom? Nós falaremos até um pouco mais sobre essas atividades de revisões. Assim que a tia Maria, né, concluir toda essa questão do livro de vocês, a gente vai ter atividades propostas de revisão. Então, essas atividades finais já é muito legal, porque ela vai fazer com que você pesquise no seu livro, porque a gente acaba esquecendo, né? E aí, lembre-se de ler as atividades corretamente para encontrar as respostas, tá bom? Você vai fazer, então, aqui a relação, tá? No quadro seguinte: quem combatia indígenas e quilombolas? Qual desses? Você vai ligar
com a resposta correspondente. 17. Qual era o objetivo dos jesuítas? O que eles fizeram para cumpri-lo? Na aula passada, inclusive, nós falamos sobre os jesuítas, certo? Então, vocês vão fazer aqui de acordo com o que pede, tá bom? 18. Observe as frases abaixo e pinte de laranja os quadros que estão de acordo com a prática dos colonizadores do Brasil. Então, vejam bem, os colonizadores do Brasil buscavam por riquezas, preservação da Mata Atlântica, uso do trabalho escravo, formação de vilas e cidades, ensino da cultura indígena, catequização dos índios, plantio do pau-brasil, ensino da cultura europeia. Então, tudo isso nós estudamos, né? Então, qual era o objetivo da colonização no Brasil? Né? O objetivo era buscar riquezas, né, galerinha? E aí, a tia Maria contribuindo com essa resposta, imagine você colonizando um devido país ou um devido estado, e aí você decide buscar riquezas nele. Para buscar essas riquezas nesse país, o que você vai precisar? De mão de obra, não é verdade? Então, você vai preservar a mata? Não. Tá? Então façam aí as demais atividades, pintem de laranja, né, os quadros que estão de acordo com a prática dos colonizadores aqui no Brasil, tá bom? Página agora 99, vamos trabalhar a nossa última página da aula de hoje. Observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Vocês vão observar o mapa e aí você tem atividade sobre esse mapa da letra A à letra E. Vai circular de vermelho o nome da primeira capital do Brasil. Vai circular de verde o nome do lugar em que havia muitos engenhos de cana-de-açúcar. Vai circular de laranja o nome do lugar do qual saíam muitos bandeirantes. E de rosa o nome do lugar em que foi encontrado muito ouro. Circule de roxo o nome da segunda capital do Brasil. Tá bom, galerinha? Façam então essa atividade que vai refrescar a mente de vocês acerca de tudo que nós já estudamos, tá? Vou pausar o meu vídeo, você vai pegar agora, vai abrir o seu livro de história, nós já vamos falar sobre história. Voltamos então com o nosso vídeo. A tia Maria falou para você pegar o seu livro, né, agora de geografia. Vamos falar de geografia, não de história. Estávamos falando de história. Então, o que acontece? Na aula anterior, como a tia Maria teve aquela questão lá, né, de fazer algumas trocas, a tia Maria deu aula de um livro errado. E aí a gente vai agora trabalhar um pouquinho, começando na página 213. A tia Maria instruiu que vocês fizessem até a página 213 na aula passada. E a página 213 fala sobre tempo e clima. E era só a leitura. Então, eu vou começar a nossa aula hoje de geografia a partir da página 213. Vou ler com vocês e a gente vai fazer até a página 215. Combinado? Na página 213 do livro de geografia, vocês têm essa imagem aqui, tá? E fala assim, o que é tempo? O que é clima? Tempo é o estado do ar em determinado lugar e momento. Ele pode ser quente, frio, úmido, chuvoso ou seco. Em alguns locais, as alterações no tempo podem ocorrer em um mesmo dia ou em intervalos maiores por causa da mudança de temperatura, da umidade do ar, dos ventos, da pressão atmosférica e das massas de ar. Observe como o tempo difere de um local para outro no Brasil. Como a temperatura pode variar de acordo com o lugar, o horário e a época do ano. Existem aparelhos que medem essas mudanças. E aí nós temos aqui o nome de alguns aparelhos, né? Pluviômetro, mede a quantidade de chuva. Anemômetro, mede a velocidade do vento. O barômetro, mede a pressão atmosférica. E o termômetro, mede a temperatura. Com os dados fornecidos por esses aparelhos medidos durante certo período, os técnicos chegam a uma média e classificam o clima de uma região, tá? Clima é a característica que o tempo de determinado local apresenta no decorrer de vários anos. Essa é a página 213, né? Valeu a pena ler novamente, tá bom, galera? Na página 214 continua falando, o clima de um local influencia as roupas utilizadas, o tipo de construção das casas e de agricultura desenvolvida, e etc. O Brasil é considerado um país tropical, ou seja, tem um clima de temperaturas elevadas. No entanto,
Como ele é muito extenso, apresenta outros tipos de climas. Veja o mapa do Brasil a seguir. Nós temos aqui uma imagem de pessoas passeando, né, em um dia ensolarado, e aí você tem abaixo, né, o Brasil mostrando um mapa, né, mapa climas, né, nós temos assim um Brasil climas, né, e aí temos aqui algumas demonstrações. Embaixo você tem um quadradinho aonde as cores vão estar informando aqui, né, o equatorial, tropical, atlântico. Vai, na verdade, aqui classificando o mapa para você, para que fique mais fácil de você compreender as regiões, tá? E aí, na página 215, você tem uma atividade, tá? Vai fazer a número 1, 2, que pede assim: preencha as frases com as palavras clima ou tempo. Pontinho, pontinho. Característica que o pontinho, pontinho de determinado local apresenta no decorrer de vários anos. A gente acabou de ler sobre isso. É uma interpretação de texto. Então, você vai fazer a letra A e a letra B. A número 2. Observe os tracejos do mapa e responda as questões. Então, você vai observar aqui, né, o mapa e os seus tracejos e vai responder a letra A, que pede assim: João sai de caminhão de Boa Vista em direção a Porto Alegre. Ao completar o percurso, por quais tipos de climas ele terá passado? Observe bem o mapa para poder responder. Letra B. Se Roberta sair de automóvel do Recife e seguir para São Luís, por quais tipos de climáticos ela passará? Por quais tipos climáticos ela passará? Você vai observar isso no mapa, vai compreender e responder, tá? Qualquer dúvida, peça ajuda a mamãe ou papai ou entre em contato com a tia Maria, tá bom? Essa atividade da página 215 é a atividade que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Então, nós vamos estudar em geografia até esta página, tá ok? Página 215, ok? Galerinha, na próxima aula a gente vai estar concluindo aí as atividades das próximas páginas, tá bom? Na atividade de história, né, nós vamos entrar lá nas questões das datas comemorativas, dia do índio, dia da árvore, algumas datas em que a tia Maria vai estar lendo aí com vocês para a gente discorrer todo o conteúdo do livro de história, tá? Assim como também faremos no nosso livro de geografia. Nossa aula fica por aqui, tá bom? Uma jornada de um ano inteiro, a gente está praticamente concluindo, então não perca o foco, continue fazendo as atividades, enviando foto para mim, tá bom? Tia Maria está avaliando, anotando tudo isso no relatório. Logo, logo nós teremos aí o final do ano, estaremos zerando aí todas as matérias, fazendo boas avaliações, e eu quero agradecer mesmo o comprometimento de cada um de vocês e da família que tem me ajudado bastante, tá? Beijo, até a próxima aula.